Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vim convocado para falar sobre um tema um tanto desagradável, que é o tema Trump, né? Eu vim aqui com meus alfarrábios, que poderiam estar nas mãos de William de Ockham na Idade Média, a maioria é manuscrita mesmo, não há nada digital. Também para trazer aos senhores, além das minhas duas mãos, o sentimento do mundo, né, que é anterior às fronteiras, né? Eu trabalho há algum tempo nessa questão de política externa e, por força do ofício, eu tenho acumulado algumas informações, algumas ideias que talvez possam ser úteis nessa discussão. E eu vou começar contando algumas historinhas que me parecem relevantes em relação ao como o mundo funciona. Não como nós imaginamos que o mundo funciona, mas como ele realmente funciona. Então vou começar com uma historinha de 1968. Em 1968, o Henry Kissinger, que na época não era chefe de departamento de Estado, era apenas um consultor, reuniu a equipe dele porque ele estava preocupado com um fenômeno novo que estava se verificando nos Estados Unidos, ou nas relações entre os Estados Unidos e o mundo. E qual era esse novo tema? Esse novo tema eram os déficits. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vinha acumulando superávites extraordinários com os outros países do mundo, mas a partir de 68, esses extraordinários superávites comerciais começaram a se transformar em déficits. E pela experiência do Kissinger, toda a nação, a experiência histórica do Kissinger, né, conhecida, toda a nação que começava a exibir déficits comerciais contínuos acabava sendo substituída por uma outra potência mundial que produzia superávit. É a chamada armadilha de Tucídides, né? À medida que uma potência vai se enfraquecendo, outra começa a se fortalecer, a tomar lugar dessa antiga potência. Aí o Kissinger pediu para a sua equipe, muito bem formada, que dissessem em uma página o que poderia ser feito para evitar esse novo problema dos déficits internos, déficits externos, para evitar, evidentemente, em última instância, que os Estados Unidos deixassem de ser o grande hegemon do mundo. E a maior parte dos intelectuais, que eram economistas, falaram em reduzir crescimento, aumentar taxas de juros, reduzir déficits fiscais, né, para que, dessa forma, o equilíbrio necessário pudesse ser restabelecido. Muito provavelmente o Roberto Campos, se lá estivesse, teria escrito uma coisa muito semelhante ao que todo mundo escreveu. Mas teve uma exceção muito interessante. Um sujeito chamado Paul Volcker afirmou exatamente o contrário. Ele afirmou que os Estados Unidos não deviam se preocupar com o déficit. Pelo contrário, os Estados Unidos tinham que triplicar os seus déficits. Triplicar os seus déficits e absorver todas as riquezas produzidas na época pela Europa, Japão e outros países, mais tarde pela China, de modo a ter um maior controle sobre o comércio internacional, ter um maior controle sobre a economia mundial e, dessa forma,
transformar o que era uma aparente fragilidade numa fortaleza. E isso foi feito. Isso foi feito. Logo depois, se abandonou, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, né? E a partir desses momentos, dessas decisões políticas tomadas, o mundo passou a financiar os déficits norte-americanos. Nós, Europa, Japão, China, etc., financiamos os déficits comerciais, os déficits internos dos Estados Unidos. Na época perguntaram, mas como isso será possível? Isso vai gerar inflação, isso vai gerar desequilíbrios. E o Paul Volcker e outros disseram, não, absolutamente não. Na medida em que você preserve o dólar como moeda de intercâmbio comercial, mas muito mais importante que isso, institui o dólar como a grande reserva de valor mundial, esse estratagema financeiro vai funcionar perfeitamente, com alguns ou outros desequilíbrios, alguns ou outros ajustes, mas essa vai ser a pedra fundamental da hegemonia norte-americana no mundo. E eles estavam certos, porque isso continua até hoje, não é? Isso continua até hoje. Essa é a primeira história. A segunda história diz respeito a um outro sujeito chamado Zbigniew Brzezinski, que é uma história mais de cunho geopolítico. O Brzezinski escreveu na Foreign Affairs, em 1993, um estudo que ficou muito famoso, que depois deu origem ao seu grande livro, Grande Tabuleiro de Xadrez, sobre uma geoestratégia para a Eurásia. O que o Brzezinski dizia na época? Após o colapso da União Soviética, no início da década de 90, que o controle da Eurásia é absolutamente fundamental para o controle do mundo, né? Porque na Eurásia, na época, você tinha os dois, além dos Estados Unidos, que estava fora da Eurásia, você tinha os dois grandes polos econômicos em desenvolvimento, o polo da Europa e de um lado, e do outro lado o polo do Pacífico, e no meio você tinha um país gigantesco chamado Rússia, que estava se desmilinguindo, né? Então, o que o Brzezinski disse era o seguinte: nós temos que aproveitar esse momento histórico para impor nossa hegemonia na Eurásia, conquistar a Eurásia, e dessa forma nós vamos manter a nossa hegemonia no mundo inteiro. O Brzezinski, inclusive, previa uma divisão territorial da Rússia. Uma parte ficaria sob o domínio do Pacífico, outra sobre o domínio da Europa, né? E uma outra parte central seria, digamos assim, hegemônica para os próprios russos, né? Mas não só isso. O Brzezinski disse com muita clareza que para que o supercontinente eurasiano pudesse ser hegemonizado definitivamente pelos Estados Unidos de forma sólida, a OTAN tinha que se expandir. E a OTAN tinha que se expandir não apenas para os países do leste europeu. A OTAN tinha que se expandir até chegar à Ucrânia e até chegar à Geórgia. Então, isso que muitos observam hoje, né, em relação ao conflito da Ucrânia, o Brzezinski
Essa geoestratégia já estava traçada desde o início da década de 90. E é uma estratégia que perpassa o Partido Republicano e perpassa o Partido Democrata. Há nuances nessa grande estratégia, mas, no fundamental, elas são absolutamente coincidentes. Então, há geoestratégias sólidas e antigas destinadas a manter e a aprofundar a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Isso não é uma novidade, isso foi pensado e planejado há muito tempo. Em termos econômicos, desde o final da década de 60, em termos... Acabou o tempo. A história acabou. Bom, o que eu poderia dizer, então vou terminar então com uma outra historinha sobre Putin. O Putin, em 2017, ele deu uma entrevista, ele é muito irônico, sarcástico até, mas em 1917 ele deu uma entrevista para o jornal conservador francês Le Figaro. E ele, obviamente, fizeram as perguntas de praxe sobre como estavam as relações com os Estados Unidos, com a Europa, etc. E ele falou o seguinte: olha, eu tento negociar muitas coisas novas, muitas coisas interessantes, tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, porque eu quero a paz, eu quero que a Europa seja, eu quero que a Rússia seja um país integrado à Europa, seja um país integrado ao Ocidente. O Putin, caso vocês não saibam, sugeriu em 2000 que a Rússia entrasse para a OTAN, né? Mas toda vez que eu falo com o presidente, seja ele democrata, seja ele republicano, eu percebo uma coisa singular, que é muito interessante. Esses presidentes se reúnem com pessoas que vestem ternos pretos, iguais aos meus, mas com uma diferença. Alguns desses senhores usam uma gravata azul, que é o símbolo do Partido Democrata, e alguns outros envergam um terno preto igual ao meu, só que com gravatas vermelhas, que é símbolo do Partido Republicano. Mas em todas as vezes que isso acontece, disse o Putin, o presidente volta com um discurso diferente. Ele diz: olha aí, nós conversamos de fato sobre isso, nós acordamos de fato isso ou aquilo, mas me disseram, e esse me disseram se refere ao Deep State, né? Se refere ao que chamava-se antigamente de establishment. Dizem o seguinte: as coisas não são bem assim. Isso não vai poder ser feito por causa disso, 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 disso. Então, essas 3 conversinhas é para mostrar que há uma sólida bipartisan estratégia de controle dos Estados Unidos no mundo, estratégia que é militar, que é diplomática, que é geopolítica e que é fundamentalmente financeira hoje em dia, né? Ao controlar a moeda de valor, ao controlar as trocas comerciais, os Estados Unidos controlam o mundo tal como ele é. E eu vou
acabar essa minha intervenção contando uma última história que é bem interessante sobre isso. A Angela Merkel tinha feito um esforço, lá para 2013, muito grande para conseguir um acordo sobre o programa nuclear iraquiano. Um acordo que o Brasil tinha conseguido, foi sabotado pelos Estados Unidos, mas depois os países europeus, principalmente a Angela Merkel, tentou fazer. Só que em 2018 estava tudo preparado, né, para se fazer o anúncio, as empresas alemãs estavam doidas para entrar no Irã, porque o Irã tinha e tem muitas deficiências e demandas que as empresas alemãs poderiam prover, mas o Trump disse não vai ser feito o acordo. A Angela Merkel, obviamente, não gostou da história e disse que sim, que o acordo seria feito, que a Alemanha mantinha a sua palavra, os outros países europeus mantinham a sua palavra e que estava tudo pronto para que esse processo de cooperação com o Irã se dinamizasse. Só que no dia seguinte que ela fez esse anúncio político, as grandes empresas norte-americanas, as grandes empresas alemãs, Volkswagen, ThyssenKrupp, etc., disseram: me desculpem, presidenta, premier, mas nós não vamos fazer mais nada daquilo que a senhora tinha planejado. E a Angela perguntou: por quê? Porque nós vamos sofrer sanções. Se nós fizermos o que a senhora quer, os Estados Unidos já disseram que vão nos tirar das preferências comerciais e que poderão, inclusive, nos tirar do sistema de pagamento do SWIFT, e com isso nós vamos ir à falência, né? E é isso que está acontecendo na Europa hoje, a mesmíssima coisa. A Europa, que não apita mais nada, principalmente a Alemanha, está indo à falência por causa de uma imposição dos Estados Unidos, que querem que a Europa permaneça subalterna e se submeta aos ditames da nova Guerra Fria, que tentem impor aos demais países do mundo, inclusive ao Brasil, a ideia de que não pode haver competidores em relação aos Estados Unidos, competidores econômicos, competidores comerciais, competidores geopolíticos em relação aos Estados Unidos. É o que se chama da nova Guerra Fria, né? A nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria que se tenta impor ao resto do mundo, inclusive ao Brasil e ao sul global. Eu deixo para o debate o que fazer para que o Brasil possa superar esses ditames impostos pelo único hegemon do mundo. Desculpe se falei muito rápido, mas a história fala muito. Muito obrigada, professor Marcelo Zero.